para iniciar a nossa imersão de hoje e atendendo a muitos pedidos de quem nos acompanha, a gente quer deixar aqui uma bênção divina muito especial. Com certeza. Que a graça, a provisão e a proteção do Senhor acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que nos ouve agora. Que haja paz abundante, uma direção bem clara para todos os passos que precisarem ser dados. Amém. É exatamente com esse espírito que a gente vai entrar no tema de hoje. Sim. E olha, o tema de hoje é aquele que todo mundo acha que já conhece de trás para frente. O famosíssimo Salmo 23. O famoso "O Senhor é o meu pastor". Isso mesmo. Só que a nossa missão aqui não é só ler um texto conhecido. A gente vai usar os comentários bíblicos do Allen P. Ross e as notas da Bíblia de Estudo NAA para extrair os tesouros históricos, culturais e teológicos que estão escondidos ali debaixo da superfície. E tem muita coisa escondida, viu? Porque esse salmo do rei Davi não é só uma poesia bonitinha para acalmar a mente. Ele é um testemunho de confiança absoluta. Aham. E ele é estruturado em duas imagens poderosíssimas e muito distintas que vão guiar todo o nosso bate-papo de hoje. Quais são elas? Primeiro, a gente tem o Senhor como líder, que é a figura do pastor. E na segunda metade do texto, o Senhor como provedor, que é a figura do anfitrião. Beleza, vamos desvendar isso, porque quando a maioria das pessoas pensa na metáfora do pastor e da ovelha, a imagem que vem na cabeça é tipo a ovelhinha fofa. É aquela cena de cartão de Natal, né? Nossa, total. Umas ovelhas limpinhas, numa grama super verde, um céu azul, aquele clima bucólico e totalmente inofensivo. Pois é, só que no Antigo Oriente Próximo, a metáfora do pastor não tinha nada de fofa ou humilde. Na verdade, era um título real. Peraí, um título de rei. Exatamente. Muitos reis da antiguidade, como os faraós do Egito ou os reis da Babilônia, eles se comparavam a pastores para demonstrar a capacidade deles de liderar, de proteger e de prover para o povo. Caramba, eu não fazia ideia disso. Sim, o Código de Hammurabi tem menções assim. Então, para Davi, que era literalmente o rei de Israel, o rei pastor, essa era uma conexão muito natural. Faz todo sentido. Ele sabia o peso que a palavra pastor carregava no mundo político e social da época. Exato. Ele não estava usando uma figura de linguagem qualquer. Ele estava falando sobre quem realmente governava a vida dele. É um atestado de submissão. Uau! Então vamos olhar para as 4 bênçãos que essa primeira parte do Salmo traz. Os versículos 1 a 3 falam de pastos verdejantes e águas tranquilas. Isso. E, de novo, a gente precisa tirar aquela imagem de campo de golfe da cabeça. Ah, minha cabeça imaginava as colinas da Nova Zelândia, confesso. Muita gente imagina. Mas a geografia de Israel, especialmente da Judéia, é super árida, rochosa mesmo. O deserto não tem pastos verdejantes sobrando por aí. Então, de onde vem essa comida? Vem de pequenos tufos de grama que nascem entre as pedras depois de uma chuva rápida. Ovelhas são animais que não conseguem achar isso sozinhas. Se elas ficarem paradas num lugar só, elas comem a grama até a raiz e destroem o próprio suprimento. Nossa, que perigo! Muito. Então, deitar em pastos verdejantes significa que o pastor trabalhou duro. Ele mapeou o clima, as chuvas e caminhou quilômetros para encontrar aquele pontinho verde no meio do deserto. Sabe o que isso me lembra? É tipo o trabalho de um bom curador de conteúdo na nossa era digital. Como assim? Bom, a gente vive no meio de um deserto de informações. É muita rede social, muita notícia ruim, muita ansiedade. O pastor aqui funciona como aquele curador que não apenas solta as ovelhas e diz para elas se virarem, ele filtra e guia as ovelhas ativamente para onde tem uma nutrição genuína para a alma. Olha, essa analogia é perfeita. É exatamente essa nutrição e restauração espiritual que as fontes originais destacam. E isso se conecta direto com a segunda bênção, que são as águas de descanso. As águas plácidas. Isso, porque a ovelha tem um problema sério com água. Ela é medrosa e tem muita lã. Aham. Se ela tentar beber água num rio agitado e cair, a lã encharca, ela pesa e afoga o animal muito rápido. Por instinto, a ovelha prefere morrer de sede a beber de uma correnteza forte. Gente do céu, então não é frescura, é sobrevivência. O pastor tem que dar um jeito de acalmar a água. Sim, ele literalmente tem que intervir no ambiente. Ele pega pedras,
faz uma pequena barragem no riacho e cria uma piscina natural. Uma água tranquila onde a ovelha finalmente tem coragem de beber. E a Bíblia NAA mostra que isso representa a restauração, o perdão e a paz de Deus, né? Exato. É o Senhor adaptando um mundo caótico para que a gente possa encontrar refrigério. Que lindo isso. E aí a gente chega na terceira bênção, que é a direção. O texto fala sobre guiar pelas veredas da justiça. E tem um detalhe crucial nessa parte. Qual? O texto diz que ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É verdade. Parece que o foco muda da ovelha pro pastor de repente. Muda mesmo. Naquela cultura de honra e vergonha do Oriente Próximo, o nome de alguém era a sua reputação. Se um pastor perdesse as ovelhas, a reputação dele estava arruína na comunidade. Então ele faz isso para manter a própria honra intacta. Depende da nossa capacidade de não se perder, mas do caráter irretocável dele. Uau! Isso tira um peso enorme das nossas costas. Tira mesmo. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se o pastor está sempre buscando pasto num lugar árido, uma hora ele tem que mudar de região, certo? Ele precisa migrar. Exatamente. A mudança de estação força a migração. Ele tem que sair das planícies no verão e ir para as montanhas mais altas buscar comida fresca. E é aí que a gente entra no versículo 4, o famoso Vale da Sombra da Morte. O caminho da justiça às vezes passa por lugares bem assustadores. Muito. E a gente geralmente usa essa frase de forma super poética, né? Para falar de luto, de tristeza, mas os comentários mostram que isso era um perigo geográfico e literal. Sim. Para subir para as montanhas de Judá, o rebanho tinha que passar por vales profundos, ravinas esculpidas pela água. Esses barrancos são tão fundos e estreitos que a luz do sol quase não entra. Por isso a sombra da morte ou densas trevas. Exatamente. E as ovelhas tinham que caminhar em fila indiana, num lugar escuro, sem rota de fuga. O cenário perfeito para uma emboscada. Imagina só, predadores escondidos ali nas pedras, ursos, leões, lobos e até bandidos, né? Com certeza. Animais selvagens e ladrões ficavam só esperando. E a ovelha não tem garra, não corre rápido, não tem defesa nenhuma. É o terror absoluto. Mas aí Davi escreve que não vai temer mal nenhum porque tu estás comigo. Só a presença ali já resolve. A presença aliada ao equipamento dele. Entra a nossa quarta bênção, a proteção. O texto fala do bordão e do cajado. Ah, o bordão e o cajado. Eu cresci achando que era tipo uma bengalinha de idoso. Uma coisa para o pastor apoiar o peso do corpo enquanto caminha devagar. Pois é, a arte clássica romantizou isso. Mas, na verdade, não são bengalas de caminhada. São armas reais. O Alain Perroz deixa isso bem claro. Armas letais, certo. Sim. O bordão era um pedaço de madeira grossa, tipo um porrete de carvalho, com uma ponta arredondada que às vezes até tinha pregos de ferro cravados. Caramba! O pastor usava para esmagar cobras, bater em predadores e até arremessar na cabeça de lobos. Era defesa bruta. E o cajado? Aquele que tem a ponta curvada. O cajado era para operação de resgate e cuidado. Aquela curva encaixava perfeitamente no peito da ovelha. Se ela caísse num buraco ou num arbusto com espinhos no meio do escuro daquele vale, o pastor usava o cajado para puxá-la de volta com firmeza, sem machucar. Nossa, a lição central aqui é fantástica. Significa que quem crê nunca está numa situação que o Senhor não saiba onde está ou não tenha poder bélico para defender. O medo perde completamente o sentido. Perde mesmo. E logo depois dessa travessia perigosa, a gente tem uma mudança brusca no texto. Sim, no versículo 5 a gente sai daquele campo aberto, escuro e poeirento e, de repente, estamos dentro de um salão de banquetes. É a segunda grande imagem que Davi constrói. O Senhor não é mais apenas o pastor. Ele agora é o anfitrião. Um anfitrião que oferece uma hospitalidade generosa e luxuosa. Exato, no meio do caos. Mas tem um detalhe que me deixa muito curioso. Ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que é fascinante aqui é exatamente essa dinâmica. Porque soa como uma demonstração suprema de poder. Imagina, você tá jantando um banquete maravilhoso e os seus inimigos estão ali só assistindo. Fugindo de perseguidores. Era recebido na tenda de um anfitrião e sentava para comer.
Aquele anfitrião estava assumindo a proteção da vida daquela pessoa. Tipo um asilo inviolável. Exatamente. O anfitrião usaria a própria vida para defender o hóspede. Então, os inimigos não podiam fazer nada. Eles ficavam do lado de fora da tenda, ou talvez como cativos de guerra, totalmente impotentes. Eles só podem assistir a pessoa desfrutar da proteção divina. Que imagem poderosa. E sobre os elementos dessa mesa, o texto fala de ungir a cabeça com óleo. Hoje em dia a gente não entende isso direito, né? Não mesmo. Se eu for jantar na casa de alguém e a pessoa virar uma garrafa de óleo no meu cabelo, eu saio de lá na hora. Mas na antiguidade isso era o gesto mais alto de boas-vindas. Lembra que o hóspede acabou de atravessar um deserto ou um vale escuro. Cansado, cheio de poeira. Pele ressecada pelo vento, sol na cabeça, o azeite perfumado era derramado não para sujar, mas como um gesto refrescante. Era uma loção calmante, que curava a pele rachada, cheirosa e ainda afastava os insetos. Ah, então é literalmente frescor e alívio. Totalmente. E o cálice que transborda? Isso é um símbolo lindo. Na cultura da época, o quanto o anfitrião enchia o seu copo dizia o quanto ele queria que você ficasse. Copo meio cheio era um recado sutil de pode ir embora logo. Olha a indireta, gente. Mas o copo transbordando, sujando a mesa, significava você é super bem-vindo e pode ficar o tempo que quiser. Tenho abundância para você. E na Bíblia, o cálice simboliza a porção ou o destino da pessoa. Então, um destino de bênção abundante sem limites. Exato. Isso nos leva direto para o versículo 6. Porque depois de tamanha liderança no pasto e de tanta hospitalidade no banquete, tem que ter um resultado prático para a vida, não tem? Tem. A resposta de fé do salmista. Davi conclui dizendo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu amo essa ideia. Eu imagino a bondade e a misericórdia como se fossem dois cães pastores lá na retaguarda, garantindo que eu não me perca pelo caminho. É uma ótima imagem visual. E o termo hebraico original para misericórdia aqui é hesed. Hesed. Sim, tem a ver com o leal amor de Deus, um amor de aliança que é teimoso e fiel. E o verbo que foi traduzido como seguirão tem o sentido ativo de perseguir. Então esse amor não está só passeando atrás da gente. Ele está perseguindo o crente todos os dias. Perfeito. É uma garantia divina inquebrável. O crente se apoia nisso. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Ele termina falando sobre habitar na casa do Senhor para todo sempre. A gente precisa entender o contexto de Davi de novo. Naquela época, o Templo de Salomão nem existia. É verdade. Era a tenda, né? Isso, era o santuário, o tabernáculo. A casa era o local da presença de Deus. E o verbo hebraico que a gente lê como habitarei também transmite a ideia fortíssima de retornar. Retornar, nossa! E esse para todo sempre. Literalmente significa pela duração dos dias, ou seja, um acesso contínuo. É a alegria de sempre retornar à presença e à comunhão com o Senhor, desfrutando de todos os benefícios espirituais para sempre. Gente, que profundidade, eu fico maravilhada. Porque se a gente observar bem, Diga. tanto a figura da ovelha lá no campo, quanto a do convidado lá no banquete, as duas exigem uma coisa muito fundamental: O que seria? rendição. Ah, sim, com certeza. Pensa bem, a ovelha não escolhe o pasto. Se ela tentar escolher, ela se perde ou morre de sede. É verdade. E o convidado que chega exausto na tenda não vai para a cozinha preparar a própria comida, nem pegar em armas para se defender dos inimigos. Ele confia. Ele senta e recebe a proteção e a provisão. Exato. E aí fica aquela pergunta provocativa para a nossa reflexão final de hoje. Em que áreas da nossa vida a gente ainda está tentando ser o pastor teimoso de nós mesmos ou o anfitrião ansioso do nosso próprio banquete, em vez de simplesmente soltar o controle e sentar à mesa que já foi preparada para a gente? Essa é a reflexão que muda o jogo. Ter o Senhor como nosso pastor e anfitrião requer que a gente pare de tentar controlar tudo. É isso, um baita desafio diário. E olha, o nosso estudo e a nossa análise chegam ao fim por aqui hoje. Passou muito rápido. Passou mesmo, mas o momento não precisa acabar agora. A gente preparou uma coisa bem especial para vocês. Isso mesmo.
O áudio desse nosso encontro vai continuar logo a seguir, ele não vai ser cortado e vai rolar um lindo louvor musical baseado exatamente neste Salmo 23. Não pausem o áudio, fiquem com a gente. A gente convida de todo o coração quem está nos ouvindo a aproveitar os próximos minutos para continuar nessa profunda comunhão e devoção a Deus. Deixe que todas essas verdades sobre o bom pastor e o grande anfitrião desçam da mente direto para o coração através desse louvor. Foi um privilégio estar com cada um de vocês hoje. Fiquem com Deus, aproveitem o louvor e a gente se encontra na nossa próxima imersão. Até lá! No mundo de tanta pressa, onde a ansiedade quer reinar, existe um lugar de pastos verdes, onde a alma pode deitar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o Cristo que me guia, e o seu amor me bastará. Ele me faz repousar em pastos verdes, longe da confusão. Leva-me para junto das águas de descanso, acalmando meu coração. Refrigera minha alma quando o cansaço quer me vencer. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome e poder. O cristão não confia na sua própria direção. Nós seguimos as pegadas do pastor da salvação. E quando o caminho descer e a luz do sol se apagar, ovelha que conhece a voz do mestre não precisa se desesperar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu és a minha sorte. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. As sombras desta vida tentam assustar a nossa fé, mas a sombra de uma espada não fere quem está de pé. A morte perdeu o seu aguilhão na cruz do meu Senhor. Eu atravesso o vale escuro, amparado pelo seu amor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Enquanto o mundo luta, tu me das um banquete diário. Unges minha cabeça com óleo, curando as feridas da jornada. O meu cálice transborda, a minha vida está lavada. Deus não nos tira da batalha pra nos dar a sua paz. Ele serve a mesa no meio da guerra e o medo se desfaz. E quando o caminho descer e a luz do sol se apagar, ovelha que conhece a voz do mestre não precisa se desesperar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu és a minha sorte. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. As sombras desta vida tentam assustar a nossa fé, mas a sombra de uma espada não fere quem está de pé. A morte perdeu o seu aguilhão na cruz do meu Senhor. Eu atravesso o vale escuro, amparado pelo seu amor. Quem caminha logo atrás de mim
a bondade e a misericórdia todos os dias da minha vida, elas certamente me seguirão. São as servas do meu rei, e o destino dessa viagem é o lugar onde eu descansarei e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O vale ficou para trás, a mesa está servida na glória. O salmo do pastor é o resumo da nossa história. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O cálice transborda, estou em casa.